falar neste evento sobre as mudanças na LDB. O artigo 12, especificamente, da Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394, que é de 1996. Nos últimos anos, nos últimos momentos, na verdade, muito poucos anos, de 2018 para cá, por exemplo, em 2 anos, alguns artigos foram alterados, foram acrescidos, houve retirada de itens, de dispositivos legais, e a nossa preocupação é de alertar os dirigentes, os professores, para algumas dessas modificações mais expressivas. A Lei 13.803 de 2019, a Lei 13.840 também de 2019 e a Lei 13.663 de 2018 foram as 3 leis que alteraram dispositivos deste artigo 12. O que trata o artigo 12? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, e aí vem os itens, né? Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com famílias, com a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E aí, o inciso 7 foi suprimido, na verdade, para depois ser revisto e alterado. Ele tinha a seguinte redação: informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. Este ensino passou, esse item tratando do ensino, passou a ter a seguinte redação. Portanto, essa alteração provocada pela Lei 12.013 de 2009. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, essa redação foi dada pela Lei 12.013 lá em 2009. Ocorre que no inciso seguinte, o inciso 8º deste artigo 12 da LDB, tinha a seguinte redação: notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação de alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Muito bem. Ocorre que com a Lei 13.803, agora de 2019, portanto bem recente, este item, esse inciso, ele passou a ser redigido da seguinte forma: notificar ao Conselho Tutelar do município, não fala em juiz, a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do permitido em lei. Portanto, vejam que o percentual sofreu uma alteração expressiva de 50%, só quando atingisse 50%, e agora atingindo 30% do percentual permitido de falta, já se teria que fazer comunicação ao Conselho Tutelar. Não se fala mais em juiz da comarca e nem ao Ministério Público.
somente ao Conselho Tutelar. Ora, que repercussão esta alteração do item 8º, né, teria para uma repercussão legal e no confronto com os demais ramos do direito? O inciso 9, para nós continuarmos a falar sobre o artigo 12, ele tem um acréscimo proposto pela Lei 13.663, no seguinte dispositivo: promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito das escolas. O 10º estabelece o seguinte: estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Isso é proposto pela Lei 13.603 de 2018. E por último, um item que foi proposto, o 11 do artigo 12, que foi proposto na Lei 13.840 de 2019, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Muito bem. Colocada essa leitura do artigo 12 da lei, a partir das alterações sofridas com essas duas últimas leis, a de 2018 e a de 2019, eu passo a fazer um confronto no plano da responsabilidade penal e civil para os dirigentes de escolas. Primeiro, que vejam que quando se fala de ter que se informar o Conselho Tutelar, aqueles casos dos alunos que ultrapassam os 30% do item permitido, da frequência permitida na escola, quando se fala desse rigor maior da lei, está se estabelecendo ou possibilitando uma abordagem no campo penal para o artigo 246 do Código Penal, que trata do abandono intelectual. O Código Penal, no artigo 246, estabelece o seguinte: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, pena, detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa. Ora, se a escola não comunica ao pai, ela se torna, o responsável pela escola, ele se torna um partícipe ou um envolvido também nesta possibilidade de ser enquadrado tipicamente no artigo 246 do Código Penal. Uma outra relação que podemos estabelecer com esses rigores que foram adotados nas mudanças é a partir da Constituição Federal, que no artigo 205 trata do direito à educação. Esse é um dos artigos mais importantes da Constituição Federal e, sem dúvida nenhuma, o mais importante no plano do direito educacional. Diz o artigo 205: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. É nesse sentido que se fala da questão do bullying, é nesse sentido que se fala sobre a prevenção de drogas na escola, é nesse sentido que se fala sobre a segurança na escola. Então, todas essas situações são situações que permitem um pleno exercício da cidadania, ou seja, o aluno está em condições de receber a educação que o Estado ou que os pais eles têm a responsabilidade de oferecer. No Código Civil, eu gostaria de destacar o artigo 1634, o pleno exercício do poder familiar. Ambos os pais são responsáveis pela educação e responsáveis pela manutenção e acompanhamento da criança na escola.
Diz o artigo 1634: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, separados, juntos, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, inciso 1º, dirigir-lhes a criação e a educação. E esse inciso foi uma redação dada pela Lei 13.058 de 2014. Portanto, o pleno exercício do poder familiar, que ele é de responsabilidade do casal, independente da situação em que estejam, está previsto no Código Civil e pode dar causa a uma responsabilidade civil. É essa responsabilidade buscada pelo Estado ou por particular, e isso pode também se estender à corresponsabilidade da escola. Por último, estabeleço uma ligação dessas alterações sofridas no artigo 12 da LDB com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estabelece no artigo 55 a obrigação dos pais. Diz o artigo: os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. E é evidente que quando se fala em matricular, é matricular e acompanhar a frequência, acompanhar o desempenho pedagógico, acompanhar a formação do aluno. Portanto, neste conjunto de alterações que o artigo 12 da LDB acaba de sofrer, quer pela lei de 2018, quer pela lei de 2019, quer pelas outras leis que vieram alterando esse artigo 12, percebemos que a tendência da sociedade é de cada vez mais responsabilizar os pais pela educação dos filhos, pelo acompanhamento dos filhos na escola, e a escola é uma corresponsável de todo esse processo pedagógico. É uma agente fundamental para que seja plenamente exercido este processo pedagógico. Portanto, há consequências tanto de responsabilização civil, como consequências de responsabilização penal, caso a escola não acompanhe com rigor estes itens que estão aí inseridos ou alterados na LDB. Obrigado.